Doutor Flávio Lizuca, que é urologista, seja bem-vindo, doutor Flávio. Tudo bem, Kátia, muito obrigado bem, pelo você? convite, viu? Olha, eu acho que quando a gente fala em cálculo renal, as pessoas sempre pensam naquele familiar que sofre desse problema, mas poucas são as pessoas que sabem por que esses cálculos aparecem. Eles surgem de que jeito, doutor Flávio? Olha, existem vários fatores. O hereditário é um fator muito importante, preponderante nesses pacientes. E a gente observa também hábitos inadequados, geralmente questões relacionadas à alimentação, que é inadequada, e também a pequena ingesta de líquidos. Quer dizer, aquela pessoa que já tem uma propensão na família, hereditariedade, para formar esses cálculos renais e não toma água na quantidade ideal para poder retirar esses pequenos cristalzinhos, esses cristais vão se juntando e é daí que formam as pedrinhas, né? Perfeito. E assim, eles me perguntam sempre qual a quantidade ideal de água, né? Essa é uma pergunta que é mais fácil responder de outra forma. É a quantidade de líquido suficiente para um adulto urinar ao redor de 2 litros por dia. Dizem que para a gente saber se está ingerindo a quantidade certa de água, a urina não pode ficar muito amarela. Ela é muito amarela, quer dizer que para o teu corpo está sendo uma quantidade ainda muito baixa, né? Perfeito. A cor da urina é um parâmetro que eu também uso no dia a dia. O indivíduo que está bem hidratado, ele faz um xixi bem claro, quase sem cor, né? Então isso é um parâmetro legal também. E ficar atento ao odor também da urina, né? Sim, porque pode indicar, inclusive, infecções, coisas que às vezes estão associadas também até no aparecimento de pedra nos rins. E por que a gente vê hoje em dia tantas crianças com cálculo renal? Foi muito bom você tocar nesse assunto. Hoje a gente observa uma incidência crescente e alarmante de pedra no rins já em crianças. A gente vê crianças com 5, 10 anos de idade já com cólica renal, coisa que há 20 anos isso era completamente ausente. Isso tem muito a ver com hábitos alimentares novos, né, adquiridos ao longo dos últimos anos. As mães trabalham mais, então elas dão alimentos prontos, industrializados, suco de caixinha, lanchinhos prontos, né? Enlatados, aquilo que é prático, né? E isso, infelizmente, está relacionado com mais pedra no rim. Dizem que o consumo em excesso em vitamina C, para algumas pessoas que têm a propensão a desenvolver cálculo renal, também vai auxiliar, né? É verdade. Vitamina C em excesso faz mal e uma das consequências é da pedra nos rins. Gente, dizem que a dor de uma cólica renal é muito parecida com a dor do parto. Eu diria que é mais forte. É mais forte o que o pessoal ainda? me fala. É pior do que a dor de parto natural. Então, quando você sentir aquela dor que às vezes parece que irradia também das costas para frente, é bom ir até um médico, mesmo que ela comece pequenininha, levezinha, né, doutor? Todo problema médico é melhor tratado no início, tá? E você pode hoje tratar pedra no rim de várias formas. Hoje é incomum você fazer cirurgias com corte. Hoje você tem cirurgias chamadas minimamente invasivas, onde você tira pedras sem corte, usando a via natural, né? Entra com o aparelho fininho pela uretra e você consegue remover cálculos grandes com laser dentro do corpo. Ou fazendo um furo nas costas, ou fazendo aquele bombardeamento que é a litrotripsia corpórea. O tratamento de pedra no rim hoje é muito simples e permite que o paciente volte para casa no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, é algo que a pessoa tem hoje recurso de tratamento. Vamos ver alguns mitos e verdades? Olha, primeiro deles, cerca de 20% da população mundial apresenta pedras nos rins. É um mito ou uma verdade? É uma verdade. É verdade? Viu? Isso está piorando, né? Os estudos mostram que pedra no rim tem associação com obesidade, que você sabe que é um problema crescente no mundo. É uma né? doença crônica, né? Sim. No mundo já. Tem a ver com obesidade, tem a ver com sedentarismo, tem a ver com síndrome metabólica, tem a ver com alimentação industrializada. Então, a incidência tende a aumentar mais do que 20%. Infelizmente, cada vez mais a gente percebe que as crianças estão obesas. E aí, uma criança obesa, necessariamente, não será um adulto obeso, mas assim, um adulto que vai ter que ter sempre um controle maior, porque qualquer erro na alimentação pode levar a um sobrepeso, né? Sim, e você sabe que você pode evitar uma série de doenças, começando principalmente nas crianças, né? Acho que tem hoje muitas mães que estão vendo o programa, vai esse alerta, que obesidade, pedra nos rins, pressão alta, está tudo relacionado com os hábitos que começam já em casa, né? Alimentação errada, sedentarismo, não fazer esportes, tudo isso. Leva a uma falta de saúde, não tem jeito. Vamos ver mais um mito ou verdade? A cólica renal é uma das piores dores que um ser humano pode sentir.
Não é uma verdade, infelizmente, né? Sim. Inclusive, é uma dor muito característica, né? Quando você vê o paciente que vem com uma dor terrível, que ele já põe a mão nas costas, ele nem te enxerga, ele vem desesperado. Tanta dor, né? Você já sabe que é cólica renal sem fazer o exame. Mas o que causa essa dor? Quer dizer, a pedrinha, por maior que seja, é muito pequena perto do tamanho do rim, e ela consegue, nessa contração do rim, causar tantos incômodos? Na verdade, assim, é importante explicar por que a pessoa sente dor, né? Na verdade, não é a pedra no rim que provoca dor. A pedra no rim, normalmente, não provoca nenhum sintoma. Ela só provoca dor quando ela resolve sair do rim. Quando ela se desloca do rim até... Tentando chegar na bexiga. Ela tem que passar por um canal estreito, que se chama ureter, que tem mais ou menos 3, 4 milímetros de diâmetro. Então, uma pedra que enrosca faz com que o rim fique obstruído. O rim continua a produzir urina, então ele vai dilatando. E não tem por onde extravasar essa urina. Então a dor não é da pedra machucando o rim por dentro. A dor é a dilatação do rim provocada pelo acúmulo de urina dentro do rim que fica represado. E por isso que essa dor é tão intensa e muitas vezes dura algumas horas, né? Uma coisa que eu queria falar, que é muito importante, dor no rim prolongada, cólica renal prolongada com mais de 30 dias de duração, e que vai melhorando com o tempo, isso não é para nós, urologistas, um sinal de que o paciente está melhorando. É o sinal que ele está perdendo o rim. Quer dizer, está entrando em falência renal. Isso. Então vai um alerta. Quem está tendo hoje uma cólica renal, conhece alguém com cólica renal, que depois de 20, 30 dias começa a ter uma melhora e não viu a pedra sair, esse paciente tem que procurar urgente um urologista, porque ele pode estar perdendo o rim. É claro que podem ter outros cálculos renais que também estão saindo, às vezes maiores ou menores, mas só o médico vai ter essa certeza, né, doutor Flávio? É verdade. Vamos ver mais um mito ou verdade? Uma das principais causas de pedras nos rins é o excesso de consumo de sal. É uma grande verdade. E eu queria ressaltar o seguinte, que a Organização Mundial de Saúde recomenda 2,5 gramas por dia de sal. O que é pouco perto do que muita gente consome, né, doutor Flávio? Tem estudos que mostram que o brasileiro ingere 12 gramas de sal. Nossa, é muita coisa. É 5 vezes mais do que a OMS recomenda. Agora, a questão que eu queria ressaltar é que o sal está escondido nos alimentos. Não só nos alimentos salgados, mas nos doces também, né? Exatamente. Muita gente não sabe, por exemplo, que bolacha recheada tem sal. Tem. Pêssego em calda tem muito sal. Aquele suquinho gostoso, baixas calorias de saquinho, tem muito sódio. Miojo. Também, os instantâneos suquinhos de caixinha, que as crianças adoram. Enlatados. Refrigerantes. Os enlatados, embutidos, os congelados. Então, se você for listar, a lista é imensa. Então, que não é necessário nem que a pessoa acabe pondo sal do saleiro. Basta que ele tenha o hábito de ingerir esses alimentos, ele vai estar ingerindo seguramente muito sal. O sal é um conservante também, né? Por isso tão usado em produtos industrializados. E às vezes a gente não se dá conta disso. E é por isso que o alimento industrializado provoca pedra no rim. Bom lembrar, gente, que nada supre a sua necessidade de ir ao médico e seguir a orientação dele. Por quê? Tem gente que diz que tem pedra nos rins, não pode consumir tomate com semente e outros alimentos. O seu médico vai saber, de acordo com a análise que é feita também na pedra, no cálculo renal que o seu corpo vai expelir, o que faz com que você produza essas pedras. E aí você segue uma orientação de dieta, de medicação e de atividade física também, né, doutor Flávio? Perfeito, perfeito. O que você falou é muito importante. Hoje existem exames que a gente chama de investigação metabólica. Não é só análise da pedra, você pode dosar uma série de elementos na urina de 24 horas e você consegue chegar muitas vezes a um diagnóstico. E você consegue fazer um tratamento que vai fazer com que esse paciente previna efetivamente essas pedras e não tenha mais. Pode ser que eu tenha cálculo renal, o doutor Flávio tenha, mas eu por um motivo e ele por outro motivo diferente, embora tenhamos o mesmo problema. Então, siga a orientação do seu médico, querendo saber um pouco mais sobre o trabalho do doutor Flávio Lizuca, que é urologista, pode acessar o site, que é o www.leforte.com.br. Doutor Flávio, volta mais vezes ao programa. Qualquer assunto que você queira que seja abordado aqui, pode sugerir para a gente. Obrigada mais uma vez e obrigada pelas explicações, viu? Obrigada.